Olá, aqui é a Maria Cristina Lopes, eu sou psicóloga da dança. Seja muito bem-vindo à primeira aula do workshop Psicologia da Dança. Nessas 2 semanas de workshop você vai poder usar todos os conteúdos como uma porta de entrada para o universo da psicologia da dança. Eu acredito que a psicologia da dança é uma ótima ferramenta de mudança para a dança. Eu guardei para esse workshop muitos conteúdos e estratégias muito bacanas, extremamente relevantes, que eu acho que vão fazer a diferença no seu dia a dia com o seu trabalho. Eu acredito que isso tudo pode fazer uma diferença na sua carreira e também na sua vida, porque eu acredito que é isso que a psicologia da dança pode fazer por você. Vão ser 4 aulas, às segundas e quartas, sobre vários temas muito importantes, seja você professor de dança, psicólogo, estudante de psicologia ou até bailarino que sonha em ser professor de dança. Além das aulas, a gente também vai ter alguns materiais práticos em PDF, seja apostila, revista Psicologia da Dança, que é tão esperada, essa é a 2ª edição da revista Psicologia da Dança, e algumas outras apostilas e materiais de apoio que vão ser muito bacanas e vai valer a pena baixar todos. Não se esquece que a gente tem data limite do workshop, então você precisa conferir tudo, tenta conferir sempre no dia que sai a aula ou no máximo no dia seguinte, para você não se perder com os conteúdos e não perder o workshop. Para mim, o workshop Psicologia da Dança é uma ótima ferramenta de difundir a psicologia da dança. Quantas pessoas já conhecem a psicologia da dança graças ao workshop? E quantos professores não se inspiraram e conseguiram modificar seu ensino e, de repente, trabalhar com outros públicos dentro da escola de dança? E também psicólogos que sonham em trabalhar com a dança, que amam a psicologia e amam a dança, não foram inspirados a continuar esse trabalho. E o workshop vai servir como essa porta de entrada. Eu vou te dar muitos conteúdos práticos, mas também quero que sirva como inspiração para você continuar seus estudos depois. E eu acredito que é com uma capacitação mais completa que a gente consegue realmente se aprofundar nesse universo da psicologia da dança e realmente nos tornar melhores profissionais ou, quem sabe, trabalhar com aquilo que a gente ama. Por isso, como já é tradição no nosso trabalho, depois, ao final do workshop, no dia 8 de agosto, na outra terça-feira, a gente vai abrir inscrições para o curso Psicologia da Dança, que é um curso separado do workshop, super completo, com 4 meses, certificado de 70 horas ao final, e também você pode conferir durante 1 ano, então você tem 1 ano para finalizar esse curso. Se você quer saber se o curso Psicologia da Dança é para você, fica bem atento aos seus e-mails. Pelas aulas eu também vou dar algumas informações e a gente também vai ter um super presente para os 8 primeiros inscritos. Então, se você acha que você vai querer participar do curso Psicologia da Dança ou já quer se programar para as inscrições, eu sugiro que você faça no primeiro dia assim que abrirem. Mas antes da gente começar a se aprofundar no tema de hoje, que vai ser ensino, então é um tema bem bacana para professores de dança, bailarinos que querem ser professores de dança ou até psicólogos e estudantes de psicologia. Por quê? Porque eles vão poder trabalhar nas escolas e companhias e dar um treinamento para os professores e acompanhar ensino e aprendizagem. Então, antes da gente falar sobre ensino, eu quero te falar exatamente o que é a psicologia da dança. A psicologia da dança é um nome, uma nomenclatura, um tema que chama muita atenção de professores de dança que, de alguma forma, acreditam que o ensino vai além da técnica, e para psicólogos que foram bailarinos ou amam a dança de alguma forma. Mas não fica muito claro o que realmente é a psicologia da dança. Então eu já te falei que a psicologia da dança é uma ferramenta de mudança para o universo da dança. Mas isso ainda não explica o que é a psicologia da dança. A psicologia da dança nada mais é do que todos os conhecimentos da psicologia aplicados ao contexto da dança. Ou nem precisa ser aplicado, eu posso estar simplesmente estudando, pesquisando sobre a psicologia da dança. Então, pensou em psicologia escolar, pode estar associado à dança, pensou em psicologia e saúde, até mesmo psicologia hospitalar, psicologia do rendimento, psicologia clínica, tudo
pode estar associada à dança. Pensou em dança, a psicologia pode estar lá. É claro que não dá pra gente falar sobre tudo do universo da psicologia da dança no workshop, que são 2 semanas e 4 aulas. Mas eu vou tentar te dar muitos conteúdos práticos, realmente eficazes, que você vai poder colocar em prática hoje mesmo, na hora que você quiser. Então eu quero que esse workshop também seja essa ferramenta de mudança na sua vida. O curso Psicologia da Dança, o curso completo, que a gente vai abrir inscrição no final, é um curso profundo que a gente também vai dar estratégias práticas, mas já no workshop, nessa porta de entrada para a Psicologia da Dança, eu já quero te dar muitas ferramentas que realmente vai fazer diferença e que vai fazer valer a pena ficar aqui no workshop e conferir todas as aulas. Nessa primeira aula a gente vai falar sobre ensino, porque é uma primeira maneira da gente poder mudar o universo da dança através da psicologia. É uma primeira maneira da gente ensinar pessoas que de repente aprendem de uma forma diferente, ou de repente conseguir motivar bailarinos, conseguir motivar alunos a permanecerem na dança e serem transformados por ela. Então esse é um primeiro tema muito importante dentro da psicologia da dança. Ainda essa semana, na aula de quarta-feira, a gente vai falar sobre saúde e dança, que é um tema também que chama muito a atenção de todo mundo, porque a gente quer saber que mudanças que a dança pode proporcionar para as pessoas. E quando alguém dança, ela já tem uma ideia de que aquilo pode melhorar a autoestima ou algumas emoções, mas a gente não tem ideia da dimensão disso, da dimensão da dança como transformadora de vidas, como uma terapia complementar para pessoas com muitas dificuldades ou com doenças. Então é nisso que a gente vai focar na aula de quarta-feira. Eu sinto que vai valer a pena para você, independente do seu perfil. Eu sei que é um tema muito importante, muito bacana, porque muitas pessoas poderiam estar sendo transformadas pela dança e não estão, porque a gente foca em determinadas populações para serem trabalhadas dentro da escola de dança, e a gente podia estar ampliando muito mais isso. E eu sei que não só como uma forma de melhorar a dança, o universo da dança, esse conteúdo pode ser bacana, mas eu sei que também pode ser bacana porque eu sei que tem muitas escolas que estão fechando por falta de alunos, e projetos nesse sentido poderiam ser de grande ajuda. O meu intuito como psicóloga da dança é simplesmente poder trazer para as pessoas esse universo que eu acredito que é lindo e maravilhoso, e poder mudar o trabalho de professores, poder fazer com que eles trabalhem cada vez melhor, poder inspirar psicólogos e auxiliar nessa formação deles para que eles trabalhem com a dança, o que é maravilhoso e super possível, e conseguir ir modificando de pouquinho em pouquinho e ajudar bailarinos, ajudar todo mundo que está envolvido com a dança. Então o conteúdo de hoje é ensino. Vamos para esse tema, que eu quero te dar essas estratégias práticas para você conseguir trabalhar cada vez melhor. Eu acho que sobre esse primeiro tema eu nunca falei em nenhum workshop, que é sobre inteligências múltiplas, e existe um módulo todo dedicado a ele no curso completo, mas o importante para você entender sobre inteligências múltiplas é que existem milhares de tipos de inteligências. Algumas delas já foram classificadas, mais observadas e entendidas pelos cientistas ou pelos teóricos. E basicamente todo mundo possui todos esses tipos de inteligências, tá? Mas algumas são mais desenvolvidas que as outras, ok? Então, quais são esses tipos de inteligências? Eu sei que não fica muito claro o que é inteligência ou quais são os tipos de inteligência, mas eu vou te dar um conceito para você entender um pouquinho melhor sobre o que é essa inteligência. Inteligência nada mais é que a capacidade de produzir algo que tem valor para o mundo. Eu sei que esse conceito é hiper abrangente, mas é isso mesmo.
Então, você dança, isso é valorizado, você produz, você ajuda bailarinos a serem melhor, você consegue ajudar pessoas a melhorar suas emoções, você, enfim, não importa, você está produzindo algo, seja estudo, seja conteúdo, seja bailarinos, seja, não importa, você está produzindo algo que tem valor para o mundo. Isso é um tipo de inteligência. E algumas dessas inteligências são classificadas. É claro que vai muito além disso, tá? Mas essa classificação nos auxilia um pouco nessa orientação que a gente vai dar para as pessoas. Então, como que a gente vai ensinar as pessoas? Porque se cada pessoa tem um tipo de inteligência específica, a gente pode adaptar o ensino para cada tipo de inteligência. E um tipo de inteligência muito comum dentro da sala de aula de dança é a inteligência sinestésico corporal. Então, são pessoas que estão se movimentando o tempo inteiro, são pessoas que conhecem as coisas através do tato, então estão pegando nas coisas o tempo inteiro, estão sempre se movimentando para se expressar. Então é muito bacana a gente perceber isso, mas ao mesmo tempo é um tipo de inteligência comum, sim, porém é um tipo de inteligência que demonstra um talento. A gente sabe trabalhar um pouco com esse tipo de pessoas, de bailarinos, de alunos, a gente sabe como fazer isso. Ele pega muito rápido a dança, ele chega na aula já conseguindo fazer, você fala, você verbaliza para ele fazer algo, ele já consegue entender como fazer aquilo, ele já consegue, ele sai fazendo, sai dando pirueta e você fica impressionado, porque pode não ser a técnica em si, ele pode não estar realizando realmente a técnica adequada, mas você percebe uma facilidade de aprender, uma facilidade de se movimentar e de controlar o próprio corpo. Então, esse é um tipo de inteligência muito comum, com a qual a gente sabe trabalhar muito bem. Mas a verdade é que existem muitos outros tipos de inteligência, tá? E essas outras pessoas muitas vezes acabam desistindo da dança, não porque não são talentosos, mas porque não conseguem encontrar uma forma de aprender a dança. Então, esse conteúdo sobre inteligência é muito importante, é um conceito muito bacana para a gente estar trabalhando dentro de sala de aula, entendendo o tipo de aprendizagem de cada aluno, tá? É um conceito bem geral, mas que já auxilia muito. E agora a gente vai falar exatamente sobre tipos de ensino, tá? Eu vou falar sobre um tipo de ensino que geralmente é realizado dentro de sala de aula para essas pessoas que têm essa inteligência sinestésica corporal e como você pode abranger para as outras pessoas, para os outros alunos. Existe uma teoria, ou você poderia até chamar de técnica, não importa, que eu gosto de trabalhar muito quando eu falo de ensino e dança. E essa é top-down, bottom-up. Eu vou escrever aqui para você não perder esse conteúdo, porque é muito importante e vai te ajudar a trabalhar com esses alunos que têm outros tipos de inteligência ou não têm inteligência sinestésica corporal tão desenvolvida. Outra coisa que eu não falei sobre a inteligência é que todas as inteligências podem ser desenvolvidas. Isso é muito importante, porque a gente acredita que inteligência é uma coisa parada, que ela não pode mudar. A gente pode se esforçar a aprender mais, mas a nossa inteligência permanece a mesma. Isso não é verdade, tá? Então, a inteligência, quando a gente fala de inteligências múltiplas, ela pode ser desenvolvida. Ou seja, na aula de dança, a gente pode desenvolver a inteligência sinestésica corporal. Então, vamos a essa estratégia que é maravilhosa e você pode implementar hoje na sua aula, se você for professor de dança, ou hoje na sua prática, se você for psicólogo que já trabalha com a dança. Se não é psicólogo que já trabalha com a dança, você provavelmente é psicólogo, mas ainda não trabalha com a dança, ou então você é estudante de psicologia e quer trabalhar com a dança. Se for algum desses casos, é uma ótima forma para você já planejar o seu trabalho,
produzir projetos nesse sentido, tá? E se você é um bailarino que quer ser professor de dança, também é uma ótima forma de você planejar suas aulas. Basicamente, existem dois processamentos de informação. Informação eu estou chamando de dançar, de entender uma nova técnica, um novo movimento, não importa, tá? Então, esse processamento de informação, a gente vai pensar do corpo e do cérebro. Então, a gente vai pensar nesses esses dois objetos como coisas separadas, tá? Então, existe o corpo e existe o cérebro. Pessoas com uma inteligência corporal sinestésica desenvolvida, elas vão ter uma experiência com o corpo diferente, é como se elas conseguissem perceber, ter uma percepção melhor, uma percepção fisiológica maior, uma percepção do corpo maior, tá? Então, são pessoas que elas conseguem captar os estímulos que o professor passa. Então, quando ele fala alguma coisa sobre como é para realizar aquele movimento, ou então quando ele próprio realiza aquele movimento para você copiar, e aquele aluno ele consegue facilmente, porque ele compreende aquilo de uma maneira diferente. Mas os outros alunos ainda não conseguem muito bem. Eles captam aquela informação do professor, ou seja, o que ele verbalizou para a turma, tá? Então, o que ele falou que é para ser feito. E muitas vezes a imagem, ou seja, o professor demonstrando como é para ser realizado aquele movimento. Ele capta essas informações, mas ele não consegue passar para o corpo. Então, é aí que tá. Com essas pessoas, o que a gente deve fazer? E você com certeza, se você é professor de dança ou já foi, você sabe que tem alunos que têm essa dificuldade de pegar uma técnica nova. Você geralmente vai fazer o quê? Geralmente você vai repetir. Então você vai verbalizar de uma outra forma o que ele deve fazer, ou então você vai continuar a demonstrar, ou pedir para um outro aluno demonstrar para ele, ou vai pedir para um outro aluno ajudar ele. Então são técnicas que muitas vezes não vão funcionar para esse aluno. Por quê? Porque ele não consegue passar essa informação para o corpo. Então como é que a gente vai fazer? Nesse caso, que é muito importante para que os alunos se motivem, consigam aprender e dê tudo certo. O que você vai fazer é muito simples quando você entende que existe esse processamento de informação, ou seja, do corpo para o cérebro ou do cérebro para o corpo. Então, se você está atuando só no cérebro, tentando fazer com que ele entenda aquilo e passe para o corpo, você precisa o quê? Atuar no corpo para então ser passada aquela informação para o cérebro, tá? Como é que você vai fazer isso? Manipulando o corpo do aluno. Muito simples, mas é uma estratégia que a gente só usa em alguns casos específicos, ou quando a gente decide andar mais pela sala, enfim, tudo isso. Mas essas duas primeiras técnicas de ensino, ou seja, verbalização e demonstração, vão funcionar em muitos casos e deve ser a primeira forma de ensinar. Então, a primeira forma de ensino vai ser a demonstração e a verbalização. A partir disso, você vai fazer uma seleção dos alunos que ainda precisam de uma atenção e aí você vai fazer a manipulação do corpo do aluno, tá? Então, isso é muito importante para a gente conseguir fazer valer aquela aula e trabalhar com esses alunos que não aprendem com essas primeiras formas de ensino, tá? Isso vai ser muito importante, você pode colocar em prática hoje mesmo, tá? Basta você conseguir compreender como é que funciona esse tipo de inteligência, em que momento usar essa nova estratégia de ensino, tá? Que não é nova, você só precisa realmente conseguir organizar melhor a sua aula para implementar ela quando realmente é necessária, tá? E é basicamente isso. É muito simples, mas muito eficaz. E nós vamos ter um conteúdo surpresa, que é a motivação. Eu sei que eu te falei que a gente ia falar sobre motivação, mas eu quero te dar uma estratégia muito bacana para você entender melhor sobre como motivar os alunos. Muitos professores e até psicólogos que não tiveram uma aula específica sobre motivação acreditam
que a motivação nada mais é do que impulsionar aquele aluno, ou seja, falar, você consegue, ou vamos lá, mais uma vez, não sei o que, enfim. Realmente, isso pode sim motivar o aluno e fazer com que o comportamento dele permaneça no sentido de tentar. Então, ele permanece tentando, permanece na aula, porque ele começa a acreditar que de fato ele vai conseguir. E isso é maravilhoso. Mas para você entender melhor sobre a motivação e trabalhar com aqueles alunos que são mais difíceis de serem motivados, ou então com uma fase de vida em que as pessoas não têm tanta motivação, que geralmente começam na adolescência, ou então com adultos que não têm uma autoestima tão alta, e justamente aqueles que procuram a dança porque acreditam que vai ser uma fonte de alegria, a gente precisa modificar essa estratégia de motivação. Então a gente precisa conseguir motivar essas pessoas, certo? Não só para que eles sejam transformados pela dança, mas também para que eles não desistam. Então, como que a gente vai trabalhar essa motivação? Existem 2 conceitos principais para você entender sobre como isso funciona, sobre como implementar na sua aula, tá? O primeiro é percepção de capacidade. Percepção de capacidade nada mais é do que a minha percepção de que eu sou capaz de realizar algo. Só isso, acabou, muito simples. O segundo é o desafio. Então, o desafio vai ser desafiar aquele aluno, tá? A realizar algo. A gente está o tempo inteiro desafiando os alunos, os bailarinos, enfim, a realizar alguma coisa, tá? Seja oferecendo um conteúdo novo, uma técnica nova, não importa, tá? O tempo inteiro, em todas as aulas, a gente desafia o aluno a realizar alguma coisa. Então, a gente tem que entender que tudo que a gente está fazendo em sala de aula é um desafio para o aluno. Ele está sendo desafiado a conseguir realizar aquilo. Então, quando a gente entende isso, fica bem fácil a gente trabalhar com a motivação. Então, como é que a gente tem que trabalhar o primeiro conceito, que é percepção de capacidade? A gente vai simplesmente entender que cada aluno vai ter uma percepção de que eles são capazes diferente. Então, muitos alunos vão achar que eles não são tão capazes, outros vão se encarar como muito capazes, outros vão achar que eu sou capaz de fazer isso, mas não aquilo. E para você trabalhar com motivação, você precisa entender a percepção de capacidade de cada aluno, tá? Não tem outro jeito, você precisa entender isso, de cada aluno. E como é que você vai conseguir trabalhar com a motivação? É muito simples. Então, digamos que eu acredito que eu sou capaz de realizar X, tá? O desafio pode ser X mais 1, tá? Então, vai ser aquilo que ele percebe que ele é capaz de fazer, mais um pequeniníssimo desafio, tá? Não vai ser um desafio muito alto que vai fazer com que ele acredite que ele não vai conseguir, não. Vai ser aquilo que ele acredita que ele é capaz de realizar, mas um pequeno desafio, tá? Então, por isso que é tão importante a gente entender a percepção de capacidade. Por quê? Se ele se percebe como super capaz e, de fato, ele consegue fazer com um determinado esforço, e a gente oferece um desafio muito baixo, que ele vai achar até chato, ele não vai ficar motivado. A motivação precisa estar alinhada com essa percepção de capacidade e ter um desafio ao final. E ao mesmo tempo, se ele acredita que ele consegue realizar determinada coisa, mas você dá um desafio muito alto, ele também vai se desmotivar, não vai querer fazer. Então, por isso, a solução da motivação é a percepção de capacidade, ou seja, X, mais 1. Tá? Esse mais 1 é simplesmente uma forma de demonstrar para você que é um pequeno desafio. Então, é esse pequeno desafio que você tem que buscar. Mas isso você só vai conseguir fazer depois de entender essa percepção de capacidade de cada aluno. Então, essa é uma ótima maneira de trabalhar com alunos e bailarinos dentro de escolas e companhias, tá? E eu espero que você tenha gostado muito desse conteúdo. Eu acho que foi uma aula muito incrível, com muito conteúdo. Eu espero ter passado muito bem tudo que eu sei sobre esses assuntos. Não tudo, mas pelo menos estratégias que façam a diferença na sua vida ainda hoje. Eu acredito que todos nós podemos fazer a dança crescer.
podemos fazer com que o universo da dança melhore. Eu acredito que a psicologia da dança é uma ferramenta de mudança, mas eu também acredito que todos os professores e psicólogos por aí podem compartilhar muito conteúdo com todos nós para que a gente aprenda ainda mais. Por isso a gente fez nesse workshop a apostila colaborativa com a colaboração de alguns alunos, psicólogos, professores, que eu acredito que tem muita coisa para compartilhar com você. Então, se você quiser, além desse conteúdo da aula, saber um pouquinho sobre o que eles têm para te falar, é só clicar no botão aqui embaixo e baixar a apostila, tá? Vai ser muito bacana. Eu acho que esse projeto da apostila colaborativa é muito bacana. Eu quero que a gente aprenda a compartilhar, aprenda a crescer junto, tá? Então, o workshop é uma forma de fazer isso, eu acho que a apostila colaborativa também é. E na próxima aula a gente vai falar sobre saúde e dança. Como que a gente pode realmente ajudar o mundo através da dança, tá? E eu te espero lá, eu sei que vai ser um conteúdo muito importante para você, tá? Independente do seu perfil, porque eu sei que esse conteúdo é especial, tá? Então vai ser na quarta-feira, eu vou te esperar lá. E em breve por e-mail eu também vou te enviar muito mais informações sobre o curso Psicologia da Dança. Então, se você quer saber se isso é para você, se você quer participar, fica atento aos seus e-mails. Aqui eu também vou te falar algumas coisas sobre o curso para você estar sempre atualizado. Eu vou te deixar com um depoimento lindo da minha ex-aluna, Giovana Xavier, que hoje é minha parceira de trabalho. E eu acho que é uma ótima forma de você entender como que o curso e a psicologia da dança podem mudar vidas. Então, eu também acho que é uma ótima maneira de entender mais sobre como que a psicologia da dança já mudou vidas e também, se você quer participar do curso, sobre como que realmente o curso já mudou vidas. Então, eu vou te deixar com esse depoimento. E muito obrigada a todos que estão aqui. Para mim é maravilhoso poder compartilhar meu conhecimento e levar a psicologia da dança para mais e mais pessoas. Isso é muito importante para mim. E muito obrigada por participar dessa turma do workshop Psicologia da Dança. É um grande prazer ter você aqui. Um grande abraço. E deixe seu comentário aqui embaixo depois de assistir o depoimento da Giovana. Um abraço. Olá, meu nome é Giovana Xavier, eu sou psicóloga, professora e bailarina de dança do ventre. E bom, a dança na minha vida começou desde muito cedo. Recentemente eu assisti um filme chamado A Bailarina, que tinha uma frase que eu me identifiquei muito, que dizia assim: desde que eu me lembro eu sempre quis dançar. E foi assim que aconteceu na minha vida. Desde que eu me lembro eu realmente sempre dancei, sempre quis dançar. Sempre tive uma ligação muito forte com a dança. Quando eu era criança, eu comecei dançando balé, depois outras modalidades de dança e de balé, né? Comecei no balé clássico, depois fui pro balé moderno. E em 2009, eu descobri a dança do ventre. A gente se encontrou. E foi um encontro realmente que mudou a minha vida. A dança do ventre é a minha grande paixão e eu já nem lembro muito como que era antes da dança do ventre. Parece que ela sempre esteve presente de alguma forma. Então, desde que eu descobri a dança do ventre, eu passei a sonhar muito com a dança, a ter muitos sonhos com a dança, objetivos. Eu sonhava em me apresentar, montava coreografias, cheguei a participar de concurso, com muito incentivo da minha professora. Mas até que depois de certo tempo, eu passei por uma fase mais apática com a dança. Não exatamente com a dança, mas com o meio da dança. Tinha algumas coisas que eu vivenciava, ou que eu observava no meio da dança, que foram fazendo com que eu continuasse ali dançando, mas mais fechadinha ali comigo. Sem sonhar muito, sem muitos objetivos com a dança. Eu simplesmente dançava porque dançar era algo que era fundamental, essencial para mim. Então eu passei sim por uma fase, não de pensar em desistir de dançar, isso eu nunca pensei, mas uma fase mais apática, uma fase mais
sem objetivos, sem sonhos com a dança. Bom, aí então eu comecei o mestrado em psicologia, fiquei muito envolvida com o mestrado, com a psicologia em si, e a dança ficava ali, né? Eu sempre estava dançando, mas de uma forma mais tranquila. Até que quando eu estava finalizando o mestrado, eu comecei a sentir uma necessidade muito grande de dançar mais, de me doar mais à dança. Eu precisava de mais. Eu comecei a sentir que eu não podia deixar com que certas coisas do meio da dança me desestimulassem, né? Então começou a surgir em mim o sonho de ser professora de dança, de poder ensinar outras pessoas, ensinar essa arte da dança do ventre para outras pessoas, poder passar isso adiante, não ficar só para mim. Isso passou a ser um sonho para mim. Então, justamente nessa fase, eu vi sobre o curso de psicologia da dança. Eu vi no Facebook uma divulgação e quando eu vi, meus olhos brilharam. Então, logo eu busquei saber mais informações e me inscrevi para o curso. Então, eu comecei a fazer o curso meses antes de começar a dar aula. Foi para mim uma preparação para dar aula. Com o curso, eu me dei conta do quanto que psicologia e dança caminham juntas. São coisas que estão ali interligadas, porque quando nós estamos falando de dança, a gente não está falando só de técnica, nós estamos falando de pessoas, de bailarinos. Não existe a dança sem o bailarino. E é aí que a psicologia entra, né? Então, como ensinar um aluno de forma que ele consiga compreender um movimento, né? Como lidar com aquele aluno, como lidar com ansiedade, com estresse, enfim, são inúmeras situações, né, que podem aparecer pra gente numa sala de aula. Então eu descobri isso, eu me dei conta do quanto que a psicologia estava presente ali, está presente na sala de aula de dança. Então, quando eu comecei a dar aula de dança, eu já comecei a dar aula muito mais preparada para dar aula. Diversas situações que apareciam para mim em sala de aula, eu já tinha o recurso da psicologia, né? Como usar a psicologia para ensinar o movimento da dança do ventre, de que forma eu percebia que a forma como uma aluna aprendia era diferente da forma como a outra aprendia. Então eu passei a utilizar de vários recursos para o ensino da dança. Comecei a usar a psicologia para lidar com as minhas alunas, né? Com os diferentes perfis das minhas alunas. Então, como atender cada aluna na sua particularidade, né? Como ensinar cada aluna dentro da sua particularidade. A psicologia veio me auxiliar de uma forma fundamental e o curso foi fundamental para o meu ensino como professora de dança. Então eu trouxe mesmo a psicologia para dentro da sala de aula, para a prática, e ao mesmo tempo a prática também vai construindo a teoria. Então tem coisas que na prática mesmo a gente vai aprendendo a como usar a psicologia ali naquela determinada situação. O curso de psicologia da dança, ele é feito para todo professor de dança, para bailarinos que, assim como eu, também sonham, né? Sonhava, no meu caso, em ser professores de dança. É para psicólogos que sonham em capacitar professores de dança, diretores de escola de dança, bailarinos. É para estudantes de psicologia que sonham em unir duas paixões, a dança e a psicologia, pessoas que talvez como eu, né, também sejam bailarinos e são psicólogos, têm essas duas vidas aí e talvez pensem que uma não conversa com a outra, mas na verdade elas estão muito ligadas. E é justamente isso que vocês vão descobrir com o curso de psicologia da dança. Isso vai mudar a percepção que vocês têm da dança e que vocês têm da psicologia também. E para vocês que estão assistindo, acompanhando o workshop de psicologia da dança, aproveitem para conhecer a psicologia da dança, para começarem a descobrir o quanto que a psicologia pode ser inserida na dança, pode ser inserida na sala de aula,
pode ser inserida na vida de bailarinos, na vida de escolas de dança. Aproveitem para conhecer esse novo universo e espero que vocês se inscrevam para o curso, em que aí vocês vão mergulhar mesmo nesse universo novo e vão ver o quanto de aplicabilidade que tem a psicologia no universo da dança. E espero que isso modifique a vida de vocês enquanto professores, bailarinos, psicólogos, assim como vem sendo modificada a minha vida.